5 horas, vamos buscar a presença do Eterno, do Senhor, e vamos começar nossa palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença agora, Pai, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para sentir a atmosfera do reino descendo aqui agora nesse escritório. A atmosfera do reino de Deus, para que possa chegar no coração dos irmãos e onde eles estiverem agora, que eles comecem a sentir essa atmosfera celestial, essa atmosfera poderosa que é a presença do Rei, a presença do Eterno. Eu clamo agora e busco agora a presença do Pai sobre nossas vidas, que esta presença venha com uma unção poderosa sobre nossas vidas, uma profunda revelação, uma profunda unção de revelação da palavra para esquadrinhar os tesouros, as pérolas que estão escondidas na palavra. Revela-nos, ó Pai, revela-nos, ó Pai, revela-nos, porque nós queremos Te amar cada vez mais e Te conhecer cada vez mais. E este povo que assiste essa transmissão aqui é um povo que ama a Tua palavra. Eles amam a Tua palavra e querem crescer no conhecimento e na graça e se aproximar de Ti. Eu Te peço, meu Pai, em nome do nosso Rei, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua presença permaneça conosco aqui. Perdoa, Pai, nossas iniquidades, nossos pecados, que nós temos feito de errado. Nos perdoa, Pai, santifica a nossa vida e ajuda-nos nesta hora a ter uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que vem do Teu coração para nós. Eu Te peço isso, meu Pai, e certamente que eu Te darei toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória dessa transmissão já pertence ao Senhor, pertence a Ele e a ninguém mais nessa terra. Obrigado, meu Pai, obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, no último domingo falamos sobre o alinhamento de Davi com a autoridade. Demos uma linda explicação aqui sobre como ele foi passando de autoridade para autoridade. A autoridade do Pai, a autoridade do Rei e a autoridade do Senhor. Depois que ele chegou no último ponto da autoridade, que foi a terceira autoridade, dali para frente ele virou rei de Israel. E como rei de Israel, ele começou então a exercer ele a autoridade. Então, ninguém pode receber uma unção de autoridade se antes não passar pela submissão à autoridade. Você conhece muita gente por aí nas igrejas que querem ser autoridade e nunca foram submissos. Muitos líderes que querem exercer autoridade, eles querem ser autoridades, mas eles nunca foram submissos a autoridades. Então, eu tenho uma palavra para eles nesta tarde. Se você nunca aprendeu a respeitar a autoridade, a honrar a autoridade, a ser submisso à autoridade, você no reino de Deus jamais exercerá autoridade, porque você não passou no aprendizado do nosso Pai eterno, porque é assim que Ele faz. Até nosso Senhor Jesus Cristo passou por esse processo de ser submisso às autoridades para então exercer a autoridade. Quando Ele ressuscita, Ele diz uma coisa interessantíssima: todo poder, toda autoridade me foi dado no céu e na terra, mas Ele trilhou o caminho certinho da autoridade, obedecendo a seus pais, obedecendo às autoridades, obedecendo a Deus. Ele nunca falhou. Por isso, Ele pôde exercer com muita autoridade aquilo que foi entregue a Ele. E mesmo antes de ressuscitar, Ele já tinha falado para os seus discípulos: eis que eu vos dou poder e autoridade. Ou seja, ele exercia tão bem a autoridade que ele podia conceder autoridade para nós. Então, preste bem atenção nisso, porque se você quer ser um líder no reino, quer ser um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, se você quer ter um ministério executivo, um ministério de bênção, um ministério ungido, aprenda a obedecer, para depois ser obedecido. Porque se você não aprender o caminho, você não vai conseguir ser nunca uma autoridade ou nunca ter autoridade no reino de Deus, tá bem? Está dado o recado. Hoje a minha palavra é uma palavra que está no capítulo
do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, que conta a história de um jovem chamado José, também conhecido como José do Egito, embora ele não fosse egípcio, mas ficou conhecido na história como José do Egito. A história dele é uma história muito conhecida, porque é uma história muito linda, muito poderosa, muito forte. O que nós vamos tratar aqui hoje não é da beleza da história. O que nós vamos tratar aqui hoje não é da fantasia da história, da emoção da história. O que nós vamos tratar aqui hoje é da profundidade dessa história. O que nós vamos tratar aqui hoje é enxergar coisas que às vezes na fantasia da história, né, no aspecto meramente histórico, a gente não vê. Hoje nós vamos enxergar aqui e você vai ver coisas poderosas que aconteceram com esse jovem e aonde ele chegou e como nós também um dia poderemos chegar. Vamos ser rápido, porque aqui o tempo passa depressa. Eu não sei porquê. Toda vez que estamos ministrando, não acontece isso. Quero abrir um parênteses aqui, que eu já avisei no começo. Na sexta-feira agora, a nossa transmissão é sempre às 5 da tarde. A feira será às 4 da tarde, porque às 5 horas eu vou estar fazendo uma transmissão exclusiva para a Itália, né? A convite de uma igreja, ela me chamou para fazer uma transmissão e só pode ser às 5 horas por causa do fuso horário. Então eu antecipei a nossa para as 4 da tarde, vou terminar às 5 e às 5 horas eu já entro transmitindo para a Itália através do Zoom. Não será através do Facebook, será através do Zoom. Bem, está dado esse recado. O meu assessor, o Cláudio, ele vai informar bastante a vocês, para vocês não perderem a de sexta-feira também, ok? Vamos lá. José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, filho de Raquel também, sua mãe Raquel. Ele era o filho, né, mais novo, quer dizer, depois dele veio Benjamim. E ele tem uma história muito interessante, porque ele nasceu fruto de Raquel, que era a mulher amada por Jacó, né? Fruto de amor, e Jacó tinha um carinho muito especial por José, muito especial mesmo, e pelo irmão dele também depois, Benjamim. Então, eles tinham lá os seus meios irmãos, que eram filhos das outras mulheres, das concubinas, que eram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Assé, Issacar, Zebulon. Eram os outros irmãos, eram filhos de Lia, Zilpa, Bila. Mas com José havia um sentimento diferente da parte de Jacó. Jacó o amava muito e o tratava muito bem, e o tratava até de modo diferente por causa desse amor que ele tinha por Jacó. Isso naturalmente despertou lá uma certa inveja nos seus irmãos, todo mundo conhece bem a história, e aí eles começaram a encrencar com ele. Bem, o problema, a questão toda, é que José, na casa de Jacó, ele está na casa do seu pai, na casa dos seus pais. Como ele está na casa dos seus pais, ele já está exercendo, vivendo no primeiro nível da autoridade, que é o nosso lar. O lar de todos nós, né, o primeiro nível é sempre o nosso lar, né? Você hoje pode ser um grande apóstolo, você pode ser um grande profeta, um grande mestre, um grande pastor evangelista, um grande líder religioso. Um dia você foi criança, um dia você nasceu numa casa, um dia você teve um pai e uma mãe e ali começou já o seu treinamento dentro da sua casa, porque quando você começou a entender quem era o pai e quem era a mãe, você começou a perceber que já havia uma autoridade sobre você, uma autoridade que exerceria sobre você o poder de governar a sua vida. E você, como criança, não podia reagir primeiro por ser pequeno, e segundo porque, na verdade, os seus pais sabiam o que era melhor para você. Eles te davam roupa, te davam comida, te davam carinho, te davam proteção, davam tudo que você necessitava para você desenvolver, porque a autoridade é para isso. Quando você vê uma autoridade exercendo somente o poder de mando, quer mandar, quer manipular, quer governar, quer exigir, tome cuidado. Isso não é autoridade, é autoritarismo. E autoritarismo não é a mesma coisa que autoridade. A autoridade é divina, a autoridade é honesta, a autoridade é pura, a autoridade é do Senhor, a autoridade vem de Deus. A palavra diz que toda autoridade constituída vem do Senhor, mas o autoritarismo é apenas um defeito humano, um pecado humano manipulativo que as pessoas querem exercer sobre outras pessoas.
Tome cuidado, tenha o discernimento, tenha o entendimento, tenha a inteligência de discernir o que é uma autoridade espiritual e o que é autoridade que exige, que vive no autoritarismo. Amém? Autoritarismo é 100% carnal. Autoridade é espiritual. Autoritarismo é carnal. Está explicado, tá? Então vamos para frente. Então José estava ali e um dia o Senhor resolve se manifestar na vida de José e lhe dá um sonho. E aqui eu quero que vocês prestem atenção na primeira pérola que nós vamos encontrar. O Senhor começa a se manifestar, a falar, a se comunicar com José através de sonhos. Isso é importante notar porque ele vai se tornando um especialista em sonhos. Isso é maravilhoso, né? Ele tem um sonho e ele resolve então contar esse sonho para os seus pais. Começa a contar e os seus pais então começam a ficar meio estranhos com ele, né? Ele explicou que, né, eu era um feixe de trigo e o meu feixe se levantou, ficou em pé. Quando o meu feixe de trigo se levantou, ficou em pé, os outros então começaram a se levantar e adorá-lo, a admirá-lo. Depois ele falou que teve outro sonho, que desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ora, irmãos, até nós que não estávamos lá, até nós podemos interpretar esse sonho, porque o sonho foi tão claro, tão nítido, mas tão assim, tão aberto, que qualquer um de nós interpretaria. É fácil, né? A interpretação foi fácil. O próprio Jacó, quando ele contou, espera aí, o próprio Jacó interpretou de imediato. Espera aí, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos inclinar a você? Que negócio é esse? Que sonho é esse? E aí começou já um certo ciúme dos seus irmãos. Eles jamais imaginavam que era Deus que estava falando com ele e que esse sonho tinha um propósito na vida dele, né? Era um sonho profético. Bem, ele foi crescendo, daqui a pouco está adolescente, e aquela história. Aí um dia Jacó dá uma túnica para ele, uma túnica muito bonita, uma túnica colorida, né? As pessoas costumam dizer uma coisa interessante, irmãos, interessante, que aquela túnica era profética, era túnica que é porque ele seria o governador do Egito, é porque ele teria uma posição profética, né? Na verdade, essa túnica tem um costume, havia um costume na época, isso é uma coisa profunda mesmo, isso faz parte da cultura judaica, né? Isso não tem nada de espiritual, cultura, né? Quando tinha um filho adolescente, na idade dele, 16, 17 anos, né? Que era mais ou menos a idade dele nessa época, eles costumavam dar uma roupa larga, primeiro porque ele não estava formado fisicamente ainda, mais um pouco, né? E segundo, porque ele não podia, as partes do seu corpo, principalmente a genitália, não podia aparecer, porque seria motivo de tentação, né? Você vai entender bem essa história quando ele chega na casa de Potifar, que a mulher de Potifar dá em cima dele, é justamente porque ele usava roupas largas. E quando se usava roupas largas, a mulher sabia que aquele jovem era um jovem que estava com toda a sua virilidade, né? A prova naquele momento. Então é por isso que elas mantinham um certo desejo, uma certa atração sexual pelo jovem adolescente, porque sabiam da história deles, né? Interessante na cultura judaica. Mas vamos lá. Então eles saíram com os seus irmãos, foram para o campo, e lá no campo então, já com raiva, já irado, matam ele, prendem ele, jogam na cisterna e deixam ele lá para morrer. O problema é que ele não morreu, caiu lá, ficou machucado, não morreu, até que passou uma caravana de ismaelitas, uma caravana que estava se dirigindo para o Egito, estava indo para o Egito. Essa caravana era uma caravana que negociava muitas coisas, né, produtos, né? Essa caravana era uma caravana que costumava vender o bálsamo de Gileade. É uma coisa interessante, o produto principal dessa caravana era o bálsamo de Gileade, por isso era uma caravana que fazia muitos negócios, e no Egito ela era muito esperada,
porque o melhor bálsamo que havia naquela ocasião para tratar ferimentos e certas situações na vida do ser humano era o bálsamo de Gileade, era o melhor bálsamo que tinha. Por isso essa caravana ia buscar o bálsamo e trazia para vender no Egito e fazia grandes negócios. No meio do caminho, ia comprando outras coisas e de repente encontram os irmãos de José e veem lá naquela situação e eles então resolvem vender José para essa caravana. E eles compraram. Quando eles compraram, olha que coisa interessante, preste bem atenção no que acontece aqui agora. Quando eles compraram José e o fizeram escravo deles, a movimentação de José no nível de autoridade se desloca. Ele estava debaixo da autoridade de Jacó e de repente seus irmãos o vendem para uma caravana que o compra, paga um bom preço por ele, e essa caravana então passa a exercer autoridade sobre ele. Olha que na sua casa ele tinha autoridade do seu pai, ele era um filho, o filho é seu pai, o filho debaixo da autoridade do pai. Ele agora desce para o nível inferior. Olha que coisa linda. Ele não sobe, ele desce para o inferior, que agora quem está exercendo a autoridade sobre ele é quem comprou ele. Então ele é um escravo debaixo da autoridade dos seus compradores, dos seus senhores, dos seus proprietários, dos seus donos. Ou seja, se na casa dele, por ser filho, ele tinha um pouco mais de liberdade debaixo da autoridade do pai, ele agora, com a caravana, com os ismaelitas, ele não tinha mais liberdade. A liberdade dele reduziu. E ele passou a viver agora debaixo da autoridade dos ismaelitas, caminhando para o Egito. Olha, presta atenção. Ele estava aqui no nível de autoridade de filho, e ele não sobe, ele desce. Presta atenção nisso, porque eu sei que tem muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que eu conheço e conheci no meu ministério, que quando foram testadas por Deus, sofrendo um rebaixamento, ganhando uma coisa menor, não ficaram satisfeitas, se rebelaram e perderam a bênção, porque não entenderam que o Senhor estava provando eles para ver o que eles iam fazer e não souberam entender, reagir e perderam a bênção. Quando Deus te posicionar, meu irmão, minha irmã, quando é o Senhor, presta bem atenção, tenha discernimento, quando o Senhor te posicionar, se for em cima, dá glória a Deus. Se for embaixo, dá glória a Deus 2 vezes. Porque quando Deus traz aqui para baixo, é porque Ele quer te botar lá em cima. Porque lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, diz que o nosso Deus é o Deus que abate e o Deus que levanta, que exalta. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos perante a potente mão, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, a potente mão de Deus, botando para baixo. A mão de Deus é potente e poderosa. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu próprio tempo Ele vos exalte. Ele faz assim, te abate, e depois te pega e te bota lá em cima. Mas é Ele que faz, não é você que faz, não é você com a sua esperteza, com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua emoção, do seu jeito, da sua maneira. Você que não quer se humilhar ninguém, você que não quer se submeter a ninguém, você que é um rebelde contumaz e quer ser autoridade de qualquer maneira, de vez em quando Deus vai te botar embaixo para depois botar em cima. Presta atenção, hein? Não é o inimigo não fica botando culpa no diabo. Deixa o diabo para lá, o diabo não faz parte da nossa vida não. Então, ele sai do nível de autoridade de filho para pai e desce para o nível de autoridade de escravo para senhor. E aí começa a caminhar. E eles então vão embora para o Egito, né? Então a autoridade agora é uma autoridade que tem poder sobre ele, que o comprou, pode até amarrá-lo, pode até acorrentá-lo, porque agora ele não passa de escravo. Era um filho que virou escravo. Vamos lá, né? Quando chega no Egito, eles então começam a negociar as mercadorias dele e vende isso, vende aquilo, vende o bálsamo, vende mais coisa, vende outro tal. E aí aparece lá alguém para comprar José. E a cara dele simpatizou com ele, aí o comprou. Olha só que coisa interessante, ele comprou. Potifar não era um ismaelita, Potifar não era um qualquer, Potifar era uma autoridade ali dentro do governo egípcio. E ele compra, é um sujeito rico, um posse, tudo, e compra ele. Olha que coisa interessante, ele agora, terceiro ponto, ele sai do nível baixo de escravo, de ismaelita, compradores, vendedores, comerciantes, para entrar agora numa situação
de autoridade de uma pessoa situada, bem entendida, inteligente, e que ao olhar para ele, lhe coloca numa condição especial. Olha que condição. A Bíblia diz, eu vou ler para vocês, que Potifar, quando comprou, fez o seguinte com ele. Olha que coisa maravilhosa, quando ele sai de uma autoridade debaixo dos escravos, que não tinha nada, para a casa de Potifar. Vamos lá. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele, Potifar, o pôs, a José, o mordomo de sua casa. O José que estava embaixo de uma autoridade baixa, como escravo, como Zé Ninguém, como uma pessoa desimportante, foi comprado por uma outra pessoa, então mudou o nível de autoridade, ele agora começou a andar em liberdade, não era mais acorrentado, e esse Potifar, diz a palavra, o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo quanto tinha. Olha que coisa maravilhosa. Um escravo que tinha zero, tinha nada, perdeu a liberdade, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os irmãos, perdeu o pai, e de repente ele agora está numa família, está numa casa onde ele governa tudo. Olha só, vamos lá. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, assim, em casa como no campo. José obedeceu, José não murmurou, José não reclamou, José não questionou, ele não se desesperou, ele não reclamou contra o pastor, ele não reclamou contra a igreja, ele não reclamou contra ninguém, ele não disse que ia mudar de igreja, ele não disse que ia mudar para outro lugar, ele não se rebelou, ele ficou calado o tempo todo e deixou as coisas acontecerem, porque ele sabia que Deus era com ele, o Deus que tinha dado o sonho a ele era com ele. E agora na casa de Potifar, quando ele começa a ser mordomo, a Bíblia diz que tudo na casa de Potifar começou a dar certo, porque Deus era com ele. Deus, até o presente momento, não achou nada para ir contra José. Pelo contrário, tudo que ele fazia prosperava. Então preste atenção, quando você está posicionado no nível de autoridade, posicionado pelo Senhor, presta atenção, meu irmão, que isso é importante. Quando você está posicionado no seu nível de autoridade pelo Senhor, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo, vai funcionar, porque Deus não abandona os seus quando estão em obediência. Irmãos, quantos obreiros eu vejo hoje reclamando do ministério? Quantos pastores murmurando do ministério? Quantos pastores arrependidos de serem pastor hoje? Quantos pastores querendo largar o ministério porque não aguentam mais? Quantos pastores falando mal das ovelhas, criticando ovelhas? Pastor, você não está entendendo. Onde está o teu nível de autoridade? Está tudo dando errado para você? O que está acontecendo? Será que você não passou no teste diante de chegar na autoridade de governar as ovelhas? Será que você não passou no teste dos ismaelitas? Será que você não aprendeu a obedecer quem estava mais baixo para depois fazer obedecer quem estava mais acima? Você não entendeu? Você não pode ser um pastor azarado, derrotado, sempre atribulado, problemático, que não dá certo, e de escassez, e problema, e luta, e mais isso, e mais aquilo, e maldição, e derrota, e tristeza, e depressão. Pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. O Deus a quem nós servimos, ele não brinca conosco, ele não zomba da gente. Pelo contrário, ele cuida da gente, ele nos corrige até quando nós precisamos, mas é necessário que nós entendamos que, assim como ele não brinca conosco, nós também não podemos brincar com ele. Você tem uma Bíblia na sua mão, o que eu estou ensinando aqui é Bíblia, você tem a Bíblia na sua mão, você tem que aprender a ser mais humilde, se posicionar e entender que quando você descobrir o fundamento da autoridade no seu ministério, eu te dou 100% de certeza que você vai ser próspero e abençoado. Porque não tem alternativa nenhuma para o homem posicionado profeticamente por Deus para não ser abençoado. Lutas virão, dificuldades virão, mas a Bíblia é muito clara, nós somos mais do que vencedores. Vem uma luta, vem outra luta, vem outra luta, vem outra luta, e em todas elas nós vamos ser derrotados.
mas é necessário que entenda o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de um fundamento do reino. E pastores, apóstolos, profetas, ministros que não entendem que eles estão posicionados no lugar onde eles obedecem, são obedecidos, que eles precisam entender que existe uma submissão, que existe uma paternidade, que existe uma cobertura, que Deus colocou alguém para ser autoridade sobre eles, e eles às vezes recusam, porque acham que eles agora são pastores, eu sou isso, eu não preciso de ninguém sobre mim. Está enganado, completamente enganado. Você não é superior a ninguém, você faz parte do corpo, você faz parte do corpo. Quem manda no corpo é a cabeça é Cristo. A cabeça é autoridade sobre nós. Então ele exerce autoridade. Nós precisamos entender isso. Vamos lá, vamos à frente. Então a Bíblia diz que na casa de Potifar, ele era mordomo. Potifar era o chefe dele. Ele agora estava obedecendo a Potifar. Tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de boa aparência. Então olha que coisa interessante. Quando José começa a exercer autoridade sofrida na mão dos ismaelitas, e agora ele começa a exercer, e Deus então começa a fazê-lo prosperar. Quando Deus te dá autoridade, meu amado. E quando eu falo isso, irmão, não pensa você que só pelo fato de botar a mão na tua cabeça você virou pastor. Agora tem autoridade. A autoridade não é legalista. A autoridade não é porque nós agora temos um título. A autoridade é um fundamento espiritual. Você tem que desenvolver no seu espírito. É no seu espírito, né? É a forma de você falar, a forma de você andar, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar com o seu rebanho, com seus amigos, com seus companheiros, com seus colegas de ministério, de outras igrejas. A forma com que você se movimenta no reino de Deus é que vai dizer se você é ou não é uma pessoa que honra e que respeita os fundamentos da autoridade. Vamos lá. Então, preste atenção, porque ele dominava tudo na casa de Potifar. Então, exercendo autoridade plena. Olha, é a terceira. O pai, os ismaelitas e agora Potifar. Bem, não preciso dizer para vocês, que vocês já conhecem a história, a mulher de Potifar resolveu dar em cima de José. Dar em cima de José. Mas olha que interessante. José, ele sabia, ele tinha consciência de que a autoridade dele vinha da parte de Deus. Não se esqueça de que ele não deixou de se lembrar do sonho dele. Ele não esqueceu o sonho dele. Então ele sabia que era Deus que estava operando a vida dele. E de repente veio a mulher do Potifar dando em cima dele. E ele explicou para ela assim: olha, eu tenho autoridade sobre tudo, mas eu não quero de jeito nada com você, porque você é mulher do meu patrão, do meu chefe, e eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero pecar contra ele. Irmão, isso é uma coisa maravilhosa, porque José, com toda a autoridade que tinha, com toda a unção, com toda a comunhão que tinha com Deus, nessa hora que ela deu em cima dele, ele não foi orar, ele não foi chorar diante de Deus. Só que ele fez, ele correu. É simples assim, né? A mulher veio para cima dele, ele correu. Ele correu não como um covarde, ele não correu como um medroso, ele não correu porque tinha medo. Ele correu porque sabia que o momento ali não era para orar, não era para bater papo, não era para dialogar, era para correr. E você sabe que nós, como autoridade, tem hora que a autoridade corre. Tem hora que a autoridade tem que mandar, sai fora. Porque não adianta você orar, porque de repente a oração vai te prender mais aí. Então corre, sai fora. Imagine você, se Davi tivesse corrido de Betseba, devia ter se mandado, devia ter corrido. Quantos homens correram na Bíblia? Você é uma coisa interessante, que o anjo um dia chegou para Maria e para José, lá em Jerusalém, e disse: ó, pega o menino, bota em cima do jumentinho, se manda, foge, que Herodes quer matar o menino, cai fora daqui, porque agora o negócio está feio. Deus podia matar Herodes, Deus podia fazer qualquer coisa, mas a ordem era fugir. Então presta atenção, você, mesmo sendo autoridade, tem uma hora que você tem que cair fora, tem que fugir. Ele fugiu, foi embora, desapareceu. A mulher fez aquela calúnia toda contra ele, né, falou mal dele, e aí, resultado, ele vai para a prisão. Quando ele vai para a prisão, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui.
Quando ele vai para a prisão, ele chega na prisão e de repente ele chega já com aquele porte, com aquela unção, com aquela característica de quê? De autoridade. Porque ele era autoridade na casa de Potifar, ele chega na cadeia, olha o que o carcereiro fez. O carcereiro diz aqui a palavra lá em Gênesis 39, 21. O carcereiro, o chefe da cadeia, o chefe da prisão, era muito preso, coloca José como chefe da prisão, autoridade da prisão, o manda-chuva da prisão. A partir de agora, José, você vai mandar em todo mundo. Irmão, eu estou falando de um jovem. Eu não estou falando de um homem maduro, não estou falando de um homem experiente. Ele tinha 20 e poucos anos ainda, estava recente. E lá na cadeia estava cheio de gente adulta, madura, de assassinos, de ladrões, muita gente ruim. E de repente aquele jovem, debaixo de uma autoridade divina, chega na cadeia e o chefe fala assim: você aqui, você vai ser o chefe, você vai mandar, você vai tomar conta da cadeia para mim. Olha que coisa impressionante, exercendo autoridade. Onde ele chegava, ele tinha autoridade, ele já era autoridade, já tinha unção da autoridade, né? Conhecia a autoridade da quando estava submisso ao pai, submisso ao ismaelita, submisso a Potifar, e agora chega na cadeia, vira o chefe da cadeia. Está escrito lá, vamos ler aqui, isso é interessante. O Senhor, porém, era com José, quando ele foi preso. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha que coisa linda. José jovem, muito novo ainda. O caso é o seguinte: cheguei aqui na cadeia agora e quero dizer para vocês que o carcereiro me deu carta branca e agora quem manda aqui sou eu. Qualquer problema aqui é comigo. Autoridade divina, presença de Deus, unção de Deus, posição profética. Autoridade, irmãos, é quando Deus te posiciona profeticamente. Ninguém te derruba, ninguém se levanta contra você, porque você está debaixo de uma autoridade ligada na fonte da autoridade, que é o Senhor. Maravilha, olha que coisa linda. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas essas coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, como é que uma pessoa prospera na cadeia? Como é que uma pessoa prospera dentro da prisão? Mas quando Deus está contigo, você prospera no deserto, prospera na universidade, prospera na pandemia, prospera na quarentena, prospera diante do coronavírus. Que coisa! Apóstola Cora, doutora Cora também assistindo aqui. Deus te abençoe, minha esposa. Pastora Cora aí. Aleluia, Deus abençoe. Então, na cadeia prospera. Que coisa maravilhosa. Autoridade. Ele agora é a autoridade da cadeia. Não se preocupe, ainda está na fase de teste ainda. Ainda está sendo testado ainda. De repente vem aquela situação do sonho, do padeiro, do copeiro, né? Todo mundo tendo sonho, ninguém sabe interpretar, e ele interpreta. E depois ele disse assim: olha, eu interpretei o seu sonho, quando você sair daqui, dá um toque lá, fala lá com o faraó para me tirar daqui, que eu sou inocente, a mulher mentiu, a mulher me caluniou, me ajuda aí. E eles saíram, não ajudaram coisa nenhuma, esqueceram o José e deixou para lá, e o pobre José continuou na prisão, mas não murmurou, hein? Não reclamou, hein? Não reclamou. Eu acho interessante, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, interessante. Eu estou falando aqui de faraó, de mordomo, de carcereiro, mas às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, Deus manda um pastor para um determinado lugar para ele pastorear a igreja, pastorear o rebanho, e de repente alguma coisa ali não dá certo. De repente alguma coisa ali não funcionou, não deu certo, o pessoal é pobre, o dinheiro é pouco, e o lugar é frio, o lugar é quente, o lugar é isso, o lugar é aquilo. E aí ele começa então a planejar, a tentar dizer que vai sair dali. Aí ele começa a sair do lugar onde Deus o posicionou. Deus tem uma chamada para mim em tal lugar. Deus tem uma chamada para mim. É curioso, irmãos, quando a pessoa está no meio da obra, fazendo o meio, não terminou, não concluiu, não fez nada, já está pensando em largar na mão de outro para fugir para outro lugar. Não é assim que funciona. Você tem que ficar até o último dia que Deus falou que você tem que ficar. José poderia ter saído da cadeia se o mordomo falasse com o faraó. Não falou, ele permaneceu lá. Até o dia em que chegou que o faraó também teve um sonho,
chamou todo mundo para contar, ninguém soube interpretar. Aí eu me lembrei que quando eu estava na cadeia, tinha um preso lá que interpretava sonho. Aí eu falo, tá bom, vai buscá-lo então, quero saber quem é. E ele vai lá, ele então interpreta, Deus estava com ele. Quando ele interpreta o sonho do faraó, todo mundo já sabe, né? O sonho das vacas gordas, da vaca magra, das espigas, não vamos precisar contar aqui, porque o tempo aqui é curto. E então o faraó manda chamá-lo e começa a conversar com ele. Então começa a entender, o faraó começa a entender que Deus era com ele. Quando o faraó fala com ele, se você tem que interpretar para mim, ele respondeu, José, não está em mim interpretar, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então começa a contar, e aí o próprio José, com a sua autoridade, ele dá um conselho a faraó. Olha que na cabeça de José, já está começando a entender o desenho profético se realizando na frente dele. Tem que escolher um homem que seja ajuizado e sábio e ponha tudo sobre a terra do Egito. E aí o faraó diz assim, olha, eu não vejo ninguém, o faraó falou para os oficiais, eu não vejo ninguém, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disso, o faraó José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado quanto tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais o faraó José, veja que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Preste atenção, preste atenção numa coisa impressionante aqui. Ele reconheceu autoridade com o pai, com o ismaelita, com Potifar, na cadeia, e agora, olha que coisa maravilhosa. Faraó diz assim, eu vou colocar você como governador de todo o Egito. Você vai mandar, ninguém vai contestar, e você vai fazer tudo, porque eu vejo que Deus é contigo. Quando Faraó faz essa confissão, eu vejo que Deus está contigo, olha a mensagem, olha o código espiritual. Você sabe que a Bíblia é cheia de códigos espirituais, né? Olha o código espiritual que Faraó está mandando em cima de José. José, eu vou te colocar aqui como governador do Egito, como autoridade debaixo de mim, porque Deus está contigo. Olha o código, porque você, José, você tem autoridade lá de cima sobre a tua vida. Eu vou ser apenas o aproveitador dessa história, porque você não está debaixo da minha autoridade, está debaixo da autoridade dele, do Deus de vocês, que não era judeu, né? Então, por essa autoridade você vai mandar em tudo. Ou seja, o faraó entendeu que a autoridade de Deus ainda era maior do que a dele, e deixou José à vontade para governar segundo a sabedoria, não do faraó, mas segundo a sabedoria de Deus. Agora a posição profética de José era a posição profética do sonho, do fecho de milho lá, no primeiro sonho dele. Então ele agora realmente estava assumindo a posição, e preste atenção, quando a gente fala que José foi governador do Egito, irmão, a gente imagina que ele mandava só no Egito. Não mandava só no Egito, não, ele mandava em tudo. Ele estava com autoridade até para as nações vizinhas. A autoridade de José expandiu de tal maneira que ele administrou o Egito. O faraó mudou o nome dele para Zafanete Paneia, né, que é governador das causas impossíveis, mudou o nome dele, deu a esposa para ele. Você manda em tudo agora, e eu não quero fazer nada, eu vou ficar de braço cruzado, porque o faraó disse para ele que Deus estava com ele. E outras coisas, você, José, nem precisa falar nada comigo, obedeça ao teu Deus, fica debaixo da autoridade dele, que o que você fizer, eu tenho certeza que vai dar certo. Como é bonito, como é lindo, como é maravilhoso, quando alguém olha para o homem de Deus, quando uma ovelha olha para o seu pastor, para o seu apóstolo, para o seu profeta, e diz assim, ele é um homem de Deus, Deus fala com ele, eu sou submisso a ele, eu obedeço a ele, porque eu sei que Deus está com ele, não pelo autoritarismo, mas pela autoridade espiritual que ele exerce, porque a autoridade espiritual é uma autoridade exercida na presença de Deus e segundo as orientações do Senhor. Você não pode sair fora de jeito nenhum. Então José começou
e entendeu que estava agora debaixo da autoridade, ele podia fazer o que ele quisesse. E ele fez tanta coisa lá que você percebe que era Deus que o inspirava. Quando houve a situação que os irmãos dele vieram buscar comida, comprar comida no Egito, né, que ele não se identificou, logo na primeira vez, não se identificou e fez com que trouxesse o irmão dele, o Benjamim, ele fez aquela situação toda. Quando depois Jacó é informado de que ele está vivo, Jacó então vem para o Egito para abraçá-lo, para conhecê-lo. Então preste atenção, a terra onde eles se encontraram, o lugar do Egito, onde ele concentrou os irmãos dele, a família dele, onde ele concentrou o próprio pai dele, é a chamada terra de Gósen. Se você quiser estudar sobre a terra de Gósen, você vai ver que era a parte mais fértil do Egito, a parte mais próspera do Egito, o lugar onde a plantação dava, o lugar onde era bom, era maravilhoso, era poderoso. Ele, José, debaixo da autoridade divina, deu a melhor parte para os irmãos dele, para a família dele, porque ele, sendo autoridade, ele podia fazer. E agora acontece a inversão. Olha que coisa interessante. Quando ele estava na casa dele, ele estava debaixo da autoridade do pai. Passando a situação toda, ismaelita, Potifar, prisão e agora o Egito. Quando chega agora, José, que estava aqui embaixo de todo mundo no começo da história, agora José está aqui em cima de todo mundo. O Deus que bota embaixo é o Deus que coloca em cima. O Deus que às vezes te abate para ver a tua reação, meu irmão, é o Deus que, se você tiver paciência, amor, entendimento, conhecimento, não murmurar, não reclamar, não ficar querendo abandonar, não ficar triste, deprimido, chateado, não ficar falando de diabo, se você se comportar como uma pessoa que conhece a Deus, que entende o fundamento da autoridade no reino, pode esperar que o dia Deus vai te colocar aqui em cima. Agora José, no final dessa história toda, ele é autoridade até sobre a família dele. A família que um dia disse que não aceitava, não adorava, não. Agora ele manda em todo mundo. Agora ele é o chefe. Agora ele abençoa quem ele quiser abençoar. Ele faz o que ele quiser. E olha, ele abençoou muita gente, deu comida para muita gente, depois tomou umas terras, tomou tudo. Porque a autoridade agora que estava com ele foi a autoridade profetizada por Deus, a posição profética dele, onde Deus o colocou, porque esse homem, ele caminhou, assim como Davi caminhou, naquele alinhamento de autoridade. José também se alinhou com a autoridade sobre ele e nunca abriu a boca para murmurar, nunca reclamou, nunca disse, né, como eu vejo certos falarem aí, eu estou pastoreando em tal lugar, mas o povo lá é muito duro, o povo lá é muito miserável. O povo é bom, o povo é maravilhoso, o povo só é pecador, só precisa de uma palavra para ouvir. Talvez você que não esteja sabendo entender, viver ou exercer sua autoridade na região, porque quando Deus te planta num lugar, quando Deus te planta num bairro, numa cidade, Ele te dá autoridade. Ele te dá unção, te dá conhecimento. Ele mostra que você pode resolver o problema, você está ali para governar. Você está ali para entender que a autoridade divina sobre você, na tua vida, foi dada por Deus para você governar. Não é para você reclamar, não é para você murmurar. E você precisa entender isso. E por não entender, fica reclamando. Aqui está ruim, eu vou para ali agora, eu vou sair para aquele outro lugar. Não, porque lá me disseram que é melhor. Não, porque daquela cidade, daquele bairro, daquele estado é melhor. Não, porque lá nos Estados Unidos é melhor, porque aqui é melhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus está contigo, qualquer lugar, quando o Senhor está contigo, agora, quando você não vive na presença do Senhor, quando você não se dedica a mergulhar a tua cabeça na Bíblia, na palavra, para entender os mistérios do reino, quando você não se aprofunda, quando você não pede revelação, quando você não busca, quando você não mete a cara na Bíblia, quando você não busca Deus, Senhor, dá-me revelação, quando você não procura entender, aí todo lugar para você vai ser ruim. Todo lugar, para onde você for vai ser ruim, porque Deus está contigo. Quando Deus está conosco, o deserto é bom, a floresta é boa, a cidade grande é boa. Onde você estiver com o Senhor, o lugar é bom. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te largar. Agora, sem Ele, sem o Senhor, eu vou te dizer uma coisa interessante: se o Senhor não estiver contigo, até o paraíso é ruim. Até o paraíso é ruim. Agora, com Ele, qualquer lugar é bom.
Agora é necessário você entender que você foi colocado profeticamente onde você está. Para de ficar ligando para um, ligando para outro. Eu quero sair daqui, eu quero ir embora daqui. O povo aqui é bom, mas o povo é muito pobre. O povo não tem dinheiro. E mais isso, e mais aquilo. Aqui é muito frio. A minha mulher não gosta daqui. Eu tenho que ir para um lugar que a minha mulher goste. Meu amigo, afinal de contas, quem foi que te chamou? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te capacitou? Quem é que está sobre você? Quem é que te deu autoridade? Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Quem te deu autoridade é que continua governando a tua vida. Quem te deu autoridade é que controla a tua vida. E você precisa entender isso, que você jamais será um cidadão do reino, jamais viverá no reino, se você não entender o fundamento da autoridade. Ela nunca vai ser mudada, ela nunca vai ser transformada só porque você não entende. O problema é seu. Vai passar a entender, vai passar a buscar, vai passar a compreender e você vai entender. Hoje você aprendeu que José caminhou debaixo de luta, de humilhação, de sofrimento. E outra coisa, quando acionado como governador do Egito, ele só tinha 30 anos de idade. 30 anos. Assim como Davi, quando assumiu o reinado, tinha cerca de 30 anos. Assim como Jesus Cristo, quando começou o ministério, tinha 30 anos. Olha, o Senhor posicionou essa pessoa. Então, preste atenção, eu não sei quanto tempo você tem de ministério. Eu não sei qual tipo de luta que você passa no ministério. Mas essas pessoas, até os 30 anos, já tinham passado uma luta tremenda. Já caiu na cisterna, já caiu na cadeia, já foi caluniado pela mulher do Potifar. Aconteceu. Com 30 anos já estava governando o Egito. Porque, deixa eu te falar uma coisa. O fundamento da autoridade é sempre um caminho. É sempre um caminho a ser seguido. No dia que eu falei aqui para vocês sobre Davi, a batalha de Davi com seu pai, depois debaixo da autoridade do rei, depois da autoridade divina, eu não entrei ainda numa segunda parte de Davi, que é quando ele começa a manipular a autoridade, começa a sair fora da autoridade espiritual e criou um autoritarismo, quando mandou o soldado para a guerra, para morrer na frente de batalha, quando armou para um, armou para outro e tal. Aquilo ali foi gerando uma confusão na vida dele, uma confusão que deu um rolo tremendo para ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você é um servo, você é um filho de Deus. Apóstola Córdoba, está assistindo? Deus te abençoe, minha filha. Pai do Senhor, minha esposa. Dilnay também, Dilnay está lá em Massachusetts, Estados Unidos, lá em Boston. Ele é Fátima, Shalom, Norwood online, é o lugar onde ele mora. Graças a Deus. Deus te abençoe, Dilnay. Você é a Fátima. Então, quando Deus te posiciona, não tem ninguém que jogue você por terra. E outra coisa, meu amado irmão, todas as pessoas que estão falando, Davi, José hoje, né? Na próxima sexta-feira eu vou falar de outra pessoa. Presta atenção, porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é para a gente entrar no nível espiritual da autoridade. Olha que eu estou falando aqui de treinamento de autoridade, né? Talvez na sexta-feira eu não sei, mas talvez no domingo a gente já entre no nível de autoridade no mundo espiritual. Como é que você muda a atmosfera do teu bairro, da tua cidade, até do teu próprio lar, quando não está bem. Autoridade e governo andam juntos. Não existe governo sem autoridade. Não existe autoridade sem governo. Mas isso aí a gente vai explicar mais na frente. Então, hoje você entendeu como José saiu de um nível de autoridade e chegou no topo. Como Davi, na terça-feira, aqui no domingo falei, saiu do nível de autoridade para chegar no reinado de Israel. Um chegou no governo do Egito, outro chegou no governo de Israel. É assim que Deus faz. Deus te pega onde você está e vai te treinando. Mas às vezes, quando chega num lugarzinho pequeno, bota você debaixo de uma autoridade. Ah, mas esse pastor aqui, ele não conhece Bíblia, ele não sabe orar, ele é isso, aquilo. Começa a reclamar. Olha, Deus colocou ele como autoridade sobre você, rapaz. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Você não prestou atenção nisso ainda? Que Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Aí Deus bota uma pessoa com menos capacidade do que você para ver se você vai obedecer. Pastora Janete Cléia também está firme e forte lá, graças a Deus, lá em Maceió. Silvia Maria Azevedo, na Barra. Deus te abençoe, Silvia. Aleluia. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias.
E você vai ver, esse pastor é fraco. Não chame ninguém, não chame fraco a quem está andando na presença de Deus. Porque você pode cometer uma injustiça e o fraco na verdade é você e ele é o forte. Aprenda, e a hora está passando, que a autoridade é fundamento de reino. Ou você aprende a respeitar, ou você nunca, jamais exercerá autoridade no reino de Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe, a hora está passando. Fátima já chegou também, tem a bandeira, glória a Deus, Pai do Senhor. Ela bota Eliana Santos, mas eu sei que é a Fátima. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, creio que esta palavra você vai guardar, porque a Bíblia está repleta disso. Depois eu posso mostrar isso na vida de Abraão, posso mostrar isso na vida dos profetas, né? Você vai ver isso muito bem quando a autoridade ela se manifesta no mundo espiritual, as coisas começam a acontecer e as pessoas não entendem, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do general Naaman, que era general na Síria. Para ele ser curado, a empregada dele, que estava debaixo da autoridade dele, falou com ele. Ele falou, índio também, índio está assistindo hoje, lá de Macaé, índio, Deus te abençoe, índio. Glória a Deus, Janete Claire, Réia Silva, a Réia também está aí, graças a Deus. O general falou com o seu rei, falou com a sua autoridade, ele não passou por cima. Todo mundo que passa por cima de autoridade, Deus abate. Você nunca, irmãos, mas nunca na sua vida, você conseguirá passar por cima de uma autoridade constituída por Deus sobre você. Perca essa ilusão. Acaba com essa ilusão na sua vida, que você seja capaz de passar por cima de alguém que Deus colocou sobre você. Nunca vai acontecer isso, mas nunca, jamais. No dia que tem que acontecer, acaba a sua história na face da terra, né? O general falou com o seu rei falou com outro rei de Israel, autoridade para autoridade. O rei de Israel falou com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, debaixo da autoridade, ele obedeceu, e o general veio, já com carta do rei, já com todo mundo, se apresentou ao profeta, aí o milagre aconteceu. Ninguém rompeu autoridades. Não houve rompimento de autoridade. Não houve desonra de autoridade. Todo mundo fez o que tinha que fazer. É muito forte, irmãos, é muito forte mesmo. É uma pena que tem muita gente que não entenda isso. Eu fico triste quando eu vejo um pastor abrindo a boca para reclamar, para murmurar. Meu Deus, ele não sabe o que é posição profética. Ele não sabe onde Deus o posicionou. Ele está completamente perdido. Tem um monte de obreiros, líderes de igreja, pastoreando completamente desorientados, porque, irmãos, não pegam a palavra para entender essas coisas aqui. Existe ordem no mundo espiritual, e a ordem do mundo espiritual jamais será rompida. As leis que Deus estabeleceu no mundo espiritual, ninguém vai romper. E ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porque a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que em Deus não tem sombra de variação. Então ele é o mesmo. O Deus que opera lá. Eu não consigo entender quando as pessoas falam, não, mas no Antigo Testamento Deus agia de um jeito e no Novo Testamento de outro. Então o que a Bíblia diz? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Você pode chorar à vontade, desesperar, tentar convencê-lo. O plano que ele tem para você, ele vai cumprir. Operando eu, quem impedirá? É forte, é muito forte. Você precisa compreender essas verdades. Eu estou aqui trabalhando duramente para te dar esses estudos escritos, para você, depois que terminar os vídeos, você estudar, entender, aprender, forçar, até a sua cabeça abrir e você entrar no reino. Quando você entrar no reino, aí a bênção está completa e o nosso horário está chegando, em nome de Jesus. Amém. Olha quanta gente aqui hoje, meu Deus. Realmente queria submeter-se a Deus, assim conseguiríamos resistir o inimigo. É isso mesmo, minha pastora. Pastora Janete Claire lá de Maceió, é isso mesmo. Quando se submete, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Kelly Lincoln também está assistindo, Deus abençoe, Kelly. Ivo e Carmen, lá dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. O Ivo e a Carmen estão assistindo a live aqui. Deus te abençoe, Ivo. Deus te abençoe, Carmen. Beijão para vocês. Marcela Jacobina. Aleluia, Marcela. Quanto tempo, Marcela. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Deus te bendiga. Josiane, graças a Deus. Janete Claire, glória a Deus. Tânia Moraes.
Analice Fernandes, e quanta gente boa, Poliene, lá de Cruzilha, muito forte. É verdade, é verdade. Você sabe que na quarentena, na pandemia, a justiça assim, igreja não pode abrir. Aí tem pastor que está abrindo de qualquer maneira, peito da raça. Irmãos, cuidado, cuidado, porque não pensa você que se você não abrir sua igreja esse domingo, ou outro domingo, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, sua igreja vai acabar. Não vai acabar. A sua igreja, a minha igreja, as nossas igrejas não pertencem a gente, pertence ao Pai, é dele. E quem é dele não vai se perder, não. Quando acabar esse negócio, você abre as portas da sua igreja e vem todo mundo novamente. É melhor do que você, pelo menos no Rio de Janeiro, é melhor você deixar fechada hoje para você não levar uma multa de R$20 mil. É a multa para cada pastor que abrir igreja e for apanhado em flagrante, R$20 mil. Então, é melhor, fica quietinho que Deus vai te abençoar, tá? Os nossos líderes, nossos diretores de conselhos de pastores, nossos deputados da Assembleia já estão agindo já. Fica assim, a Nilza, Célia Duarte, amém? Deus te abençoe, Célia. Aleluia. Sérgio Tito Village, Aquino, amém? Deus te abençoe. Minha pastora Jane Adrien, lá de Bangu, Deus abençoe, Jane, Mercelinho, Tati, todo mundo aí. O Wendel também está assistindo, ô glória, aleluia. Eita, Senhor. Patrícia, na benção. Patrícia Bernardo, Deus te abençoe. Evaldo, ih, quanta gente boa, rapaz. Tânia Moraes, gente, eu tenho que encerrar aqui, senão o Cláudio fica desesperado lá. Miriam Fajon, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Tem uma expressão em hebraico, esqueci agora, o Rafael que fala muito, era Ganvuzetar, acho que é isso, Ganvuzetar, é isso, Ganvuzetar, que diz assim, isto também é para o bem, acho que é isso. A Miriam sabe, que a Miriam fala hebraico muito bem, ela sabe, Ganvuzetar, isto também é para o bem. Maria Zé Gavião, aleluia, gente, vamos orar, porque Mauro Luiz dos Santos, Mauro, grande mestre da palavra, também está assistindo. Deus te abençoe, Mauro. Amém, aleluia, de Taubaté. Compartilhar fundamentos da educação, é verdade. Márcia Ventura, com Cristo florescendo em qualquer lugar. Pastor Ivan, lá de Taubaté, ixi, quanta gente. Laci Camargo, boa palavra de exaltação sobre o nome, pastor. Vê mais, graças a Deus. Eita, Deus poderoso. Eita, botaram em inglês aqui, bloom where you are planted. Isso é a Márcia falando inglês aqui, para me confundir. Sem Deus nada podemos fazer. Todo mundo aí falando também, todo mundo interagindo. Solange, boa tarde, amados. Amém, Tânia de Moraes. Amém. Irmãos, eu tenho que orar, porque o Cláudio está desesperado para terminar. Então não se esqueçam, sexta-feira, 4 horas da tarde, porque às 5 eu entro no Zoom, né? Nós estamos publicando aí para ver quem pode entrar no Zoom, estamos dando o ID, se você quiser assistir o Zoom, eu vou estar pregando para a Itália, né? E vai ser com intérprete. Eu vou pregar em português e a pessoa, a pastora lá, Valéria Zerradi, tá? Vai então traduzir para o italiano, né? Eles pediram para que eu fizesse uma live com eles, porque eles andaram assistindo aí esses fundamentos do reino, e principalmente o fundamento da autoridade, eles pediram muito, então vou ministrar uma palavra para a Itália. Vou pedir a Deus para fazer até o Papa ouvir. Até o Papa vai ouvir. Papa Francisco. Amém, vamos orar então? Meu Deus, hoje foi forte. Senti a tua presença aqui de maneira gloriosa, meu Pai. Senhor, eu senti aqui o calor do Espírito Santo dentro desse escritório aqui agora, me abençoando, Pai amado, sentindo fazer a tua presença. Eu testifico agora, Pai amado, que eu senti o teu poder nesse lugar aqui. É algo extraordinário, é algo poderoso, algo que penetra, algo que vem sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor amado. Pai, eu te dou toda a honra e toda a glória, toda a honra e toda a glória dessa transmissão, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Eu te ofereço agora, te oferto agora, te entrego agora, porque tu és o único digno de receber
toda a honra e toda a glória. Se alguma palavra que não te agradou, se alguma palavra que eu falei inadvertidamente, eu te peço perdão publicamente, Pai amado, que eu não quero, Pai amado, fazer aquilo que desagrada, que te entristece. Eu quero só dizer palavras que sejam boas para promover a edificação, Pai. Se alguma palavra eu me exaltei mais, é porque o meu desejo, o meu amor, a minha vontade de ver essas pessoas aprenderem o que é reino, viver no reino, não apenas viver dentro de uma igreja, indo domingo, voltando domingo, cantando, pulando e tal. Não, Senhor, é conhecer, te conhecer, é se aproximar do Eterno, é se aproximar do Pai. São filhos que precisam estar ao lado do Pai, junto ao Pai. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Por isso que às vezes eu me entusiasmo aqui, Senhor amado, porque eu quero que eles entendam e aprendam e vivam na tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado mesmo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Que vocês todos sejam abençoados hoje, esta semana, na casa de vocês, que essa palavra nós vamos passar para o YouTube, para você assistir de novo, ver devagar, vai anotando, vai escrevendo, vai entendendo, que Deus vai te abençoar. Olha, eu termino aqui a transmissão, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele continua aí na sua casa, na sua igreja, no seu coração, ele continua falando contigo e vai falar mais ainda, né? Vai falar mais ainda, porque certamente que essa palavra é para te abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ó, um beijo no coração de vocês e sexta-feira, 4 horas, 16 horas, sexta-feira, o Cláudio vai ficar mandando informe para vocês aí, direto, né? Para vocês entenderem que às 4 horas do evento, termina às 5, e aí entro no Zoom para falar para a Itália, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e tenha uma semana muito abençoada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.